Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui depois de 1h30 de discussões sobre qual era o tema que a gente ia abordar hoje, entre achar alguma coisa que não fosse coronavírus e que pudesse interessar as pessoas e achar alguma coisa sobre o coronavírus que pudesse não ter sido falado por outras 50 pessoas na última meia hora. A coisa ficou complicada e a gente resolveu que, já que a gente está ficando maluco dentro de casa mesmo, a gente ia gravar aqui as loucuras exponenciais do dia. Do tipo, não sabemos sobre o que vamos falar, então se você está assistindo, é isso mesmo. Ao longo dessa conversa vai surgir alguma loucura que bate na nossa cabeça, então a gente vai debater sobre ela. E, seguindo o que o próprio Maurício acabou de falar, a gente não vai tentar trazer alguma coisa que jornalista possa fazer e que já está fazendo, mas talvez isso acabe surgindo no meio de alguma das loucuras que a gente vai falar aqui ao longo dos próximos minutos. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Você pode estar achando esquisito isso que a gente está fazendo aqui, e eu não vou te culpar por achar esquisito, tá? Mas nós dois estamos aqui fazendo isso que a gente está fazendo agora há 1h30, em busca do qual era o ângulo que a gente ia usar para gravar o programa de hoje. E nesse meio tempo a gente discutiu 500 outras coisas que poderiam te interessar ou não, sem gravar nada, né? Então a gente resolveu que a gente ia começar a gravar, porque afinal de contas, já que a gente está aqui gravando esse tempo todo mesmo, e foi assim que surgiu o programa no início, então vamos embora fazer. E não foi um brainstorm, né? A gente não está aqui tentando entender o que é que a gente vai falar. A gente está falando sobre um monte de coisas, sobre a necessidade de falar algo que faça sentido, e no fim das contas o que a gente sabe é que as pessoas estão de saco cheio de ver vídeos sobre como trabalha remotamente, elas estão de saco cheio de ficar verificando quantas pessoas já morreram e quantas estão infectadas, elas estão de saco cheio de saber que, sei lá, a pandemia cresce violentamente nos Estados Unidos e na Europa bate-se recorde, atrás recorde de quantas pessoas morrem por dia, e que miraculosamente a China está limpa, sem caso nenhum, ou com um número de casos absolutamente ridículo. E a África é um continente abençoado por Deus, que tem ínfimos casos, e a Rússia, que está no meio entre a China e a Europa, cara, é outro lugar mágico. Diziam que Deus era brasileiro, Deus na verdade é russo. É russo, ele é totalmente russo. Acho que Deus na verdade chama-se Ivan. A história de Jeová, não, cara, entenderam errado, não era Jeová, era Ivan. Até não sei se há pouco tempo atrás eu vi um vídeo que os caras, que obviamente ninguém sabia dizer se era fake ou não, que para mim obviamente que é fake, que tinham leões soltos na Rússia para que as pessoas não fossem na rua, né? Cara, que coisa surreal, né? A Rússia é um país surpreendente. Eu já vi muitos vídeos russos. Na Rússia, aparentemente, é muito comum você ter aquela câmera no painel do carro filmando para onde você vai o tempo todo, né? Cara, a Rússia é uma incógnita para a gente tem que aceitar isso, porque a gente não sabe nada de Rússia. A nossa imagem da Rússia é a imagem do Kremlin. Tirou aquela praça. Não. Eu vou me permitir discordar, porque, afinal de contas, eu dividi uma casa com 2 ucranianos, né? 3 ucranianos, aliás, quando eu estive trabalhando na Austrália. E, embora ucranianos não sejam russos, foram, durante muito tempo, todos eles soviéticos, né? Então, eu discuti muito, vamos dizer assim, com eles a vida na Ucrânia e alguma coisa da Rússia por tabela, até porque a língua que eles falavam era russo, né? Cara, eu acho isso fantástico, mas divida a Rússia em regiões. A Rússia... Obviamente a Rússia tem regiões e tem algum tipo de organização
de controle. Como é que é? É Estado? É uma federação. É uma federação. Quantos são estados? A Rússia em si é uma federação, não tenho a menor ideia. Ninguém sabe, né? Só os russos. A gente tá brincando, cara, mas é sério isso. A empresa onde eu trabalhei antes, a gente teve um diretor russo, porque ela foi comprada por a empresária francesa, foi comprada pelos russos. E eu fui receber o primeiro russo que chegou depois de alguns anos depois que a empresa foi comprada. Ele acredito que ele continua sendo o CFO global. E no jantar a gente foi conversar sobre algumas coisas e, obviamente, ele tinha o viés russo da discussão, né? E ele discutia muito com os franceses que estavam na mesa e com os europeus o fato deles serem muito submissos à forma de pensar americana. E aí chegou uma hora que ele perguntou a minha opinião. Eu falei, cara, qualquer coisa que eu disser para você é americano, porque eu não conheço nenhuma outra influência. As nossas influências aqui são absolutamente americanas, a tal ponto que, cara, a gente usa palavras em inglês no nosso cotidiano. Aí ele falou, cara, não dá nem para conversar com vocês são os idiotas comandados. Simples. Essa era a visão do cara, né? E, cara, aí quando você vai conversar de fato com um russo, você não tem a menor noção do que é a Rússia. Não tem, assim como muito provavelmente quando você fala de vários outros países, perguntar o que é o Brasil, o cara acha que tem índio pelado andando no meio da rua. Sim, acha. Ou se perguntar para você o que é a Mongólia, só a imagem da Mongólia, uma gigantesca pradaria com um cara forte para cara chamado Gengis Khan andando a cavalo. E óbvio que a Mongólia não é isso. Mas não adianta, isso é o nosso imaginário, cara. A gente não consegue ter outro imaginário da Rússia, né? A Rússia é gigantesco, cara. É um país, é gigante. Mas você tem coisas, vamos dizer assim, que você acaba aprendendo quando você conversa com as pessoas que viveram lá na região, né? Então, na escola, quando a gente vai estudar sobre a Rússia, o que a gente estuda sobre a Rússia? Sobre vegetação e relevo. E acabou. Ninguém fala mais nada. E União Soviética, é tudo que você sabe. Você não sabe mais nada. Por exemplo, eu aprendi... Aliás, se você procurar sobre informações da Rússia no Google, você não acha. Você sabia disso? Procura. Você vai... Não, informações talvez geopolíticas você talvez até encontre, mas tenta procurar informações sobre pessoas influentes da Rússia. Você não acha. Você não acha. Pode tentar que você não vai achar. Não tem. Essa foi uma das coisas que eu descobri com o executivo russo. Não tem. Eles fazem um trabalho de SEO que você não ouve falar sobre os principais nomes influentes da Rússia, você não sabe quem são. Talvez o Google tenha melhorado. Parece uma lista de executivos aqui. Tá, tudo bem, mas tenta se aprofundar na vida desses caras. Sim, não. Até aí você não vai precisar ir muito longe, não. Tá? Eu conheço algumas dessas pessoas brasileiras que, se você procurar agora, claro, existem aquelas pessoas que tiram também de lá. Nada. Tá, mas sobre muitas você consegue encontrar, isso que eu quero dizer, né? E lá você vai descobrir que você não consegue encontrar isso com isso nada, que a gente está falando da Rússia é porque a Rússia tem um número ínfimo de casos da doença teórica. Voltando, né, para o tema da nossa loucura, você vê que a gente está tão louco que a gente começou a falar de uma coisa e foi para outra. E catapultou, né? Mas a gente também falou da África, cara. A África a África, para mim, é uma coisa óbvia. Ninguém tá testando, não vai ter ninguém contaminado. É tão simples quanto isso. Acho que foi ontem à noite ou hoje de manhã, não me lembro exatamente, que eu li uma reportagem, um artigo na internet, onde os cientistas disseram que se nada for feito vai ser uma hecatombe. Assim, vai ser grande parte da população completamente dizimada pelo vírus. E você entra aí nos painéis, entra no painel. Entra no painel e você vai ver que não tem nada. Deixa eu tirar a minha ilusão que está na Austrália. A África do Sul, né? A África do Sul tem infraestrutura. A África do Sul tem uma infraestrutura mais robusta, está reportando.
Burkina Faso, Gana, Costa do Marfim, também são os países que tiveram surto de ebola, né? Então, provavelmente tem uma estrutura registrando casos aí. Agora, você tem outros países aqui, países enormes com 7 casos. Só você dar uma olhada com calma, é patético, né? É absolutamente patético. O país que tem mais casos registrados é a África do Sul. Nesse momento, 1.380 casos. Isso. Agora, o da China que a gente estava falando é muito bizarro, porque, na verdade, assim, a China tem hoje menos casos reportados do que o estado de Nova York. Você vê que a Algéria, que está do lado da Europa, tem menos casos que a África do Sul. Cara, sim, o número de algerianos que tem relacionamento com os europeus é gigante. Cara, as Ilhas Canárias têm 1.380 casos. Vamos... É o tipo de coisa que são números que não fazem o menor sentido. Com certeza tem a ver com o fato de que as pessoas não estão sendo testadas. Ou seja, a quantidade de africanos que estão morrendo deve ser a quantidade tida como normal, só que esse normal, muitos deles estão morrendo de fato do vírus, só que talvez estejam sendo considerados como mortes normais. Entendeu? E aí não aparece no painel. Mas nessa história, no final das contas, como o Alexandre falou quando a gente começou aqui a gravar, hoje a maior parte das pessoas, querendo ou não, está girando nas suas conversas, girando nas suas leituras em torno desse tema. A televisão não fala de outra coisa, embora eu praticamente não assista nada dela, mas sei que a programação da televisão toda gira em torno dessa pandemia. E, no final das contas, assim, você vê nos grupos de WhatsApp, dos mais variados temas, que o único tema que eles estão, na verdade, discutindo é esse negócio. Né? Amanhã a gente deve chegar a 1 milhão de casos. Né? Fácil. Enquanto eu estava olhando aqui, já subiu mais 8.000 casos globais. Então, é fácil chegar a 1 milhão. Né? Tranquilíssimo. E essa doença tem um período de incubação longo, né? Então, quando a gente está vendo uma quantidade X, tem uma outra quantidade Y que não teve sintoma ainda, que vai ter e não teve. E tem uma quantidade enorme de gente que não teve nem vai ter, e vai ter a doença e não vai ter sintoma nenhum. Supostamente a gente está entrando na segunda fase da contaminação no Brasil. Né? A fase em que a curva faz assim. Porque a primeira fase foi aqueles que, 3 semanas atrás começaram a estar contaminados, aí ficaram doentes e tal, passaram por alguns morreram, passaram pela doença e tal, e agora aqueles que antes de serem detectados como doentes e tal, e que estavam perambulando por aí, contaminaram aquela galera, e essa galera vai começar a ficar doente agora. Né? O efeito retardado de 2 semanas. O que faz com que muita gente esteja se preocupando com ajudar uma grande parte da população. Né? Hoje a gente tem várias iniciativas sendo organizadas de grupos os mais variados para buscar formas diferentes de ajudar as pessoas. Primeiro, né, as pessoas precisam de ajuda. O que é interessante, que me chama bastante atenção nessas coisas, é a falta de unidade na comunicação. Né? Tirando a questão do isolamento, que eu acho que é uma unanimidade, do ponto de vista que é claro que quando você isola todo mundo, a chance de contaminação é menor. Isso, se é bom ou se é ruim para a economia e tal, é uma outra discussão, nós não vamos entrar nela.
Mas você tem, por exemplo, lugares que dizem, cara, não usem máscaras. Hoje você mesmo me mandou um vídeo da República Tcheca dizendo que uma das formas que eles encontraram para ter menos contaminação é justamente o fato de todo mundo, quando sai sempre com uma máscara. E aqui no Brasil, pelo menos, ainda se fala muito pouco de usar máscara. Ou seja, eles dizem, use máscara se você tem algum sintoma e você vai ter que ir a algum outro lugar e tal. Entendeu? Aí, se você desconfia que pode estar doente, tal, use máscara. Se bem que a minha esposa hoje estava vendo também na televisão e falou que se você vai em algum lugar onde tem, sei lá, supermercado e tal, que tem mais gente, use máscara. Então já começa a ser um outro tipo de orientação. Mas essa orientação da máscara ela ainda está muito inconsistente. Uns lugares defendem máscara sempre, outros só em algumas situações, outros não defendem. Então é um desencontro de informação em relação a algo que, cara, deveria ser um consenso, na minha opinião. Né? Eu não consigo encontrar a República Tcheca no painel. Estou fazendo uma busca e não consigo. Engraçado isso. Você está fazendo uma busca e você não sabe onde ela fica, é isso? Não. Eu sei onde ela fica. Eu estava buscando na lista para poder ir direto no número, porque como está aberto por região, aqui, ó. Eu queria ver aqui, Tchequia. Está escrito Tchequia também? Não vou escrever. Czech Republic. Não, o meu está em português. Está escrito Tchequia. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Tá bom. Não, o meu está em inglês. 3.508 casos. 39 fatais só. Eles têm uma taxa muito melhor do que a maioria. Se isso é de fato relativo às máscaras ou não, né? As máscaras ou não, a gente nunca vai ter... Bom, eu estou vendo aqui, cara, quantos tem em Praga? Então, Praga não tem nenhum caso. Peraí. Não, porque eu acho que o que está aí Tem sim. Praga tem 882 casos. Tá. Porque eu estou vendo aqui o desenhozinho e não consigo chegar na bolinha de Praga. Eu consegui dar um zoom aqui e chegar nela. Mas por isso que eu estava falando que tá tudo explodido, né, por região. Praga, 882 casos, isso aí. E 0 fatais. 0 fatais. Mas supostamente 0 recuperados. Estão todos doentes nesse momento. Estão todos doentes ainda. Qual vai ser o resultado? Ongoing. Mas a curva deles é mais sutil mesmo. Mas isso que eu estou falando, ou seja, é uma situação assim, muito... Você não tem como saber o que é o certo desse negócio, nem se tem o certo. Muito sui generis, né? Portugal também não tem muito caso, né? Não, tem até muito caso, mas não tem muitos fatais. Tem bastante caso. Ó. E a maior quantidade é em Porto. 4.900 casos com 95 fatais. A taxa de mortalidade é baixa. E Lisboa é uma taxa melhor ainda, que é 1.998 casos com 38 fatais. Mas, cara, de novo, se você for ver os vídeos que aparecem e tal, a população está totalmente isolada. Né? Sim, a Espanha, você já viu vídeo da Espanha? A Espanha não tem ninguém na rua. Eu vi vídeo de um amigo meu fez na Espanha, ele estava na Espanha, e antes de voltar para o Brasil, já tinha o isolamento mandatório na Espanha, todos os restaurantes fechados, todo o comércio fechado, essa brincadeira toda, e ele gravou um vídeo andando para a cidade que ele estava, ninguém absolutamente na rua, não sei ele, obviamente, sendo o que estava fazendo o que não devia, né? Cara, se você for ver, cara, as cidades ali mais próximas da Europa, ali perto do Gibraltar. Tangira ali e tal, cara, não tem nenhum caso. Ceuta tem 50 casos. 51 casos. E Gibraltar? É muito pouco, cara.
Gibraltar tem 69, cara. Gibraltar uma coisa minúscula. Bom, realmente Bom, faz você saber que esse mapa, esse painel, ele deve ter países que estão reportando absolutamente de forma precisa e outros que estão reportando esse negócio. Supostamente chegaram os testes, né, aqui no Brasil, né? 50 mil, não é, se eu não me engano. Não, cara, 500 mil? Não. 500 mil, mas o governo comprou 30 milhões de testes. Agora, comprou da onde? Isso é uma pergunta interessante. Não sei se você já viu, mas ontem estava cheio de vídeos no YouTube, né? E a gente de diferentes locais do mundo reportando que diversos governos estavam recebendo kits de teste da China e aproximadamente 20 a 30% dos testes funcionavam. Se eu não me engano, o nosso vírus já mutou algumas vezes, né, pelo que eu estive vendo, umas 10 ou 11 vezes. Já encontraram 10 ou 11 diferentes mutações do vírus aqui. Não sei. Eu sei que encontrou diferente, agora a quantidade, não sei. Vírus eu não sei como é que... Eu não sei se esses testes... Eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona, mas eu imagino que eles procuram um padrão básico que já é o suficiente para dizer que é o coronavírus. Porque se os vírus mutam, eu não sei como é que se o teste... Sim, mas eu consegue identificar é ele, não é ele porque então, tem, sei lá, 70% a 80% de características. Eu não sei se é assim. Eu entendi recentemente, quando eu estava lendo a respeito disso, que a maioria das mutações que o vírus sofre não são favoráveis, ou seja, aquela mutação não perdura. Entendeu? Ah, tá. Ele muta e desaparece. Desaparece. A seleção natural acaba com ele. Isso. Que beleza. Não, assim que surgiu um cara desse, porque coronavírus, o resfriado é um coronavírus. Na verdade, a gente chamava de outra coisa, né? Mas ou seja, os vírus corona são vários, né? São vários. É uma família de vírus, vamos dizer assim, né? E assim como você tem o vírus da gripe, que a família dele é a influenza, né? Você tem a família corona que tem o resfriado e outras coisas brabas. Aí o resfriado é o tranquilão da coisa, né? Família desgraçada, né? Não que a do influenza seja gente fina, mas essa família a gente podia ter distância dela. Isso é uma coisa interessante. Outro dia eu estava vendo uma discussão, outro dia, quer dizer, deve ter uns 2 anos já, tá? Mas é porque o tema volta, né, nesse contexto, de que a tal gripe espanhola, que é uma variante da influenza, né, que matou de 40 a 50 milhões de pessoas na 1918 a 21, pelo mundo afora, tá por aí hoje, entendeu? Tá por aí no sentido de que assim, as gripes que a gente tem hoje em dia, algumas delas são derivadas diretas daquela gripe espanhola, entendeu? Uhum. Só que as pessoas, ao longo do tempo, desenvolveram imunidade. Né? Que supostamente é o que vai acontecer com esse, né? Ou seja, depois que mais de, sei lá, 50% da população do mundo pegar esse negócio, você vai ter gerado anticorpos que ainda ninguém sabe se você pode pegar mais de uma vez, né? Não há nenhum estudo conclusivo que você não possa ter mais de uma vez. Não, até porque aparentemente houve 2 casos documentados, um em Hong Kong e no Japão, de uma pessoa que pegou 2 vezes. Reincidente. Mas, não, e uma delas, inclusive, morreu da segunda vez. Né? Uma parada, 15 dias depois que ele recebeu a alta da primeira vez, pegou de novo. Tinha pego na China, voltou para o Japão e pegou de novo no Japão. Realmente é interessante nesse momento a gente ver muitos gráficos e estatísticas que chamam a atenção, né? Você me mandou e eu me lembro de eu ter comentado com você daquele gráfico que mostra o fluxo aéreo de aviões, né? Sim. No mundo, né? Você me mandou o caso da Europa, né? Isso. O antes e o depois. Não, é uma diminuição de 90%, né? Eu não me lembro o nome do site, é Flight Radar. Acho que é isso, né? Eu não sei, tem um que vai mostrando ao longo do dia, né? E aí ele vai mostrando o tamanho vai mostrando o tamanho do fluxo aéreo entre Europa e Estados Unidos. Né? Ele mostra o mundo inteiro, e aí você vê, é isso mesmo.
Deixa eu ver aqui. Peraí. Não. É isso aqui. Deixa eu... Eu vou mudar... Vou tirar isso aqui na minha tela. Eu vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Aqui, cadê? Tem a janela para fazer isso. Aqui. Quero compartilhar isso aqui. Tá vendo o mapa? Sim. Deu um zoom out aqui, peraí. Tá aqui. Tá tendo um momento movimentado. O normal desse mapa, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui uma foto do ano passado. Radar. Aqui. Essa é uma imagem mais ou menos normal. Do tráfego aéreo no... Do tráfego aéreo, né? Você vê que a Europa não dá nem para ver o continente na foto. Vou ver se ele abre aqui. Aqui o mapa. E aí você olha no momento. Né? Nos Estados Unidos, assim, até que está maior um pouco. E mesmo assim está... Mas é isso, o tráfego em relação ao normal. E ainda mais você afasta, mais parece que tem muito avião. Mas daquele jeito que você nem vê o continente, é quando a gente está perto. E é engraçado, né, que isso chama atenção, né? Você vê. Saiu a reportagem, saiu o anúncio do valor de mercado, né? E o Zoom tem valor de mercado nesse momento maior do que a soma de todas as empresas aéreas americanas. Que em vez de você viajar, em vez de você viajar para fazer a sua reunião, você entra no Zoom para fazer a sua reunião. Pois é. E imaginar que o cara que criou o Zoom criou porque ele não conseguia falar com a namorada. São essas coisas que... Curiosidades infames e coisas inimagináveis, né? É verdade que o cara que inventa alguma coisa, ele nunca jamais consegue prever todas as consequências. Prever todas as consequências, né? Mas essa aí, com certeza, era uma das absolutamente imprevisíveis, né? Cara, muitas coisas que a gente vê hoje em dia acontecendo eram imprevisíveis, né? Esse canal existe por causa disso, no final das contas. E quando eu comecei essa brincadeira, eu não imaginava nunca que a gente fosse estar sentado em casa, trancafiado no meio de uma epidemia global. Falando loucuras, que não sabe sobre o que ia falar. Às 2:00 PM, que é a hora que a gente está fazendo isso aqui, né? Mas possibilitado de fazer, no final das contas, por uma tecnologia que evolui de forma exponencial, igualzinho à epidemia, né? Isso. E que a gente tem explicado incessantemente em diversos programas com diversas realidades e muita gente, além de ter dificuldade de entendimento, muita gente acreditava que isso era o tipo de coisa que não fazia muito sentido, né? E aí, de repente, vem uma pandemia que cresce literalmente de forma exponencial e todo mundo agora está forçado, de uma forma ou de outra, a entender o que é o tal do crescimento exponencial. Porque porque agora, com esses testes que chegaram, nós vamos ter uma explosão dos casos documentados aqui no Brasil também, lógico. Dos casos documentados. E agora vai começar a ficar mais fácil de ver o fenômeno exponencial acontecendo por aqui. Então, e você tem outra coisa que é o seguinte, as pessoas, querendo ou não, estão sendo forçadas a fazer uso dessas tecnologias que, para mim, para você e para algumas outras pessoas, são usuais há muito tempo, mas que para muita gente ainda era uma coisa assim, né? Impossível, né? Fora da realidade normal. Né? Cá para nós.
quem conseguia atrair 60 ou 70 mil pessoas para assistir um programa era um show de banda de rock ou de artista famoso. Sim. Paulo Guedes, no final de semana, conversando sobre economia com O pessoal da XP. O pessoal da XP atraiu 70 mil pessoas. Cara, 70 mil é o Maracanã lotado de hoje. Não, e não é só isso, né? É isso feito por um pessoal que não é de mídia, que não tem uma empresa de mídia, que não fez propaganda. Usando este software. Usando este software que a gente está usando aqui agora. Então, são possibilidades inimagináveis, né? Alguns anos atrás, né? Bem poucos, né? Inclusive. Bem poucos. Fazer a videoconferência que a gente está fazendo aqui agora, a gente conseguia fazer em 2005 com Skype, 2004. A verdade é que nós estamos há mais ou menos umas 8 ou 9 horas trabalhando pendurados nessa ferramenta. Sim. Tirando o fato que nós agora estamos gravando com ela, nós já trabalhamos sobre outros assuntos hoje, onde a gente começou a trabalhar conectado às 4 da tarde e paramos às 7 da noite. Às 7 da noite nós fizemos uma outra reunião, que somos voluntários de uma iniciativa para auxiliar na questão da pandemia, o anticorona.io. Terminamos, paramos para comer, voltamos a nos conectar às 10 da noite, são meia-noite, nós estamos conectados ainda, falando e trabalhando, inclusive gravando o vídeo que as pessoas estão assistindo nesse exato momento. E quando a gente acabar de gravar aqui, a gente ainda vai trabalhar mais. Dessa forma aqui. Ou seja, o nosso propósito, quando a gente criou o canal, foi justamente mostrar o poder, né, e a transformação que o crescimento exponencial das tecnologias trazia na nossa vida. E a gente já mostrou isso de diversas formas diferentes. E é esse um dos motivos pelo qual a gente continua fazendo cada vez mais os programas e ressaltando sobre isso. E essa é uma prova real do que está acontecendo, ou seja, da importância dessas tecnologias. Imagina se elas não tivessem chegado nesse estado, como que seria o isolamento muito pior. Imagina se a gente não pudesse fazer isso. Imagina esse isolamento antes da internet. Exatamente. Né? Imagina na época daquele Nokia barrinha que você podia jogar a serpente da cobrinha. São coisas... Inclusive, a gente falou um pouco disso antes de chegar aqui, né? Ou seja, até pouco tempo atrás, os caras dos games, eles eram vistos como os inúteis que não servem para nada, que só ficam jogando games. Tem que você não seja um deles. Até que você deixou de ser um jogador de game para ser um e-atleta. Um atleta... Um e-atleta. E aí você agora evoluiu, porque você então agora é um e-atleta. Enfim, você fica normalmente confinado o tempo inteiro jogando. Com equipe, falando com as outras pessoas online. Falando com outras pessoas online e tal. Pois muito bem, chega essa situação de isolamento, essas pessoas que eram vistas como os completamente estranhos, hoje eles são astros sobre como se trabalha dessa forma. Porque, na verdade, eles sempre trabalharam dessa forma. Porque, para eles, o jogo é uma forma de trabalho. Então, estão acostumados a trabalhar totalmente distribuídos, totalmente conectados e com alta produtividade durante longas horas. Então, se a gente for fazer uma análise simples, algo que era visto até pouco tempo atrás de uma forma totalmente marginal, porque era assim que era visto, ou seja, um inútil retardado que ficava jogando videogame o dia inteiro, e essa imagem é bastante forte na cabeça de muitas pessoas, hoje, já há algum tempo, vem se tornando num outro tipo de profissional, onde ele vira um atleta de jogos, com transmissão na televisão, com narradores, né? Vamos combinar. Comentaristas. Com comentaristas e com estádios cheios. Né? Você vai nos estádios e vê batalhas de gamers e está lotado. Né? A arena onde aconteceu Jogos Olímpicos, você vai lá quando tem semifinais e finais de alguns desses campeonatos de games, cara, tá lotado. Meu filho mesmo já foi assistir a alguns desses. Né?
E sem contar a quantidade de horas que o gamer dedica a estudar e a se aprofundar sobre o game. E praticar o jogo dele. Bom. Mas enfim, acho que a gente já falou de bastante loucura. Começamos com vírus, fomos na Rússia, já falamos de game, já olhamos o painel. Já. O programa mais louco que a gente fez, sem sombra de dúvida. Sem nenhuma. E, cara, a gente está vivendo em tempos loucos agora, né? Mas nós vamos estar aqui com programas todas as semanas, ou faça sol ou tenha pandemia. E, em última análise, a gente vai estar discutindo. E esse vai ganhar o título sobre loucuras exponenciais. Volume 1, porque pelo jeito a gente vai voltar com outros volumes. Isso aí. Então a gente fica por aqui hoje, gente. E a gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou.